Capítulo 5. Das penalidades. Artigo 143. São penalidades disciplinares. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Suspensão. Inciso 3º. Exoneração. Inciso 4º. Cassação de disponibilidade. Inciso 5º. Destituição de cargo de provimento em comissão. Inciso 6º. Destituição de exercício de função de direção, chefia ou assessoramento. Artigo 144. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, e os antecedentes funcionais. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 145. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante dos incisos I a 7º e 18 do artigo 133 desta lei, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 146. A suspensão será aplicada sem vencimentos em caso de reincidência das faltas punidas com advertência por escrito, e de violação das proibições constantes dos inciso 11, inciso 14, inciso 15, 16 e 17 do artigo 133 desta lei, e de outras que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de exoneração, não podendo exceder o período máximo de 30 dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica, física, mental e psicológica, determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia da remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Artigo 147. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 2 e 4 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 148. A exoneração será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1º. Crime contra a administração pública. Inciso 2º. Abandono de cargo. Inciso 3º. Inassiduidade habitual. Inciso 4º. Improbidade administrativa. Inciso 5º. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Inciso 6º. Insubordinação grave em serviço. Inciso 7º. Ofensa física, em serviço, a agente político, servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria, ou de outrem. Inciso 8º. Aplicação irregular de dinheiro público. Inciso 9º. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Inciso 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio do município. Inciso 11. Corrupção. Inciso 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 13. Transgressão dos inciso 8º, inciso 9º, inciso 10, 12 e 13 do artigo 133 desta lei. Artigo 149.
Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas, a autoridade competente notificará o servidor por intermédio de seu superior imediato, para apresentar opção por um dos cargos no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência. Parágrafo único. Na hipótese de omissão do servidor, o Poder Público Municipal adotará processo administrativo disciplinar para sua apuração. Artigo 150. Será cassada a disponibilidade do servidor que houver praticado, na atividade, falta punível com a exoneração. Artigo 151. A destituição de ocupante de cargo de provimento em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo, será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de exoneração. Artigo 152. A exoneração ou a destituição de ocupante de cargo de provimento em comissão, nos casos dos inciso 4º, inciso 8º, x e 11 do artigo 148 desta lei, implica o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível, bem como da indisponibilidade dos bens determinada pela via judicial. Artigo 153. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for exonerado ou destituído do cargo de provimento em comissão por infringência aos inciso 1º, inciso 4º, inciso 8º, x e 11 do artigo 148 desta lei. Artigo 154. Configura abandono de cargo a ausência injustificada do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 155. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 156. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o processo administrativo disciplinar previsto nesta lei. Artigo 157. A competência para a aplicação das penalidades disciplinares será estabelecida da seguinte forma: inciso 1º. De exoneração, cassação de disponibilidade ou suspensão superior a 15 dias, pela autoridade máxima de cada poder ou órgão. Inciso 2º. De suspensão de até 15 dias, ou advertência, pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, e às quais o servidor esteja subordinado, e inciso 3º. De destituição de cargo em comissão, pela autoridade máxima de cada poder ou órgão que o houver nomeado. Artigo 158. São prescricionais os prazos para instauração de processo administrativo disciplinar, da seguinte forma: inciso 1º. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com exoneração, cassação de disponibilidade e destituição de cargo de provimento em comissão. Inciso 2º. Em 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3º. Em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de que trata o caput começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente, para iniciar o processo administrativo disciplinar. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na legislação penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância, ou a instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Capítulo 6º. Da capacitação funcional. Artigo 159.
A capacitação funcional, objetivando o aprimoramento permanente e a progressão funcional, será assegurada através de cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização, em instituições credenciadas, de programas de aperfeiçoamento em serviço, e de outras atividades de atualização profissional e de desenvolvimento funcional e pessoal, observados os programas prioritários. Parágrafo 1º. Os cursos, programas e atividades que trata o caput poderão ser desenvolvidos através de parcerias ou convênios com outras instituições de ensino e pesquisa. Parágrafo 2º. Na elaboração de programa de capacitação funcional, deverão ser levadas em consideração a situação funcional e a utilização de metodologias de ensino diversificadas, inclusive a educação à distância em suas diversas modalidades.